Olá, mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo No Mundo Maior. Chico Xavier e André Luiz nos falando sobre a vida no mundo espiritual. Hoje, o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Vocês lembram que estava todo um grupo, mais de 1000 pessoas, entre recém-desencarnados e pessoas que estavam dormindo com o espírito desdobrado e indo lá para aprender, alunos desse grupo. Então vamos ver o que o Eusébio fala para eles todos. Ereto, incendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal, tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que nos vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adentrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou, raios cor de prata. Enfastiados das repetidas sensações do plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvides que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus. Interferimos no plano dividido, criando, para nós, prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o início? Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam os escamos da morte, como náufragos, piratas, por muito tempo indignos ao retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidos no atro recesso da desilusão e do padecimento. Atro quer dizer escuro.
perdidas no escuro retrocesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores, que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros, de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra de árvores augustas que aspiram os cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo, acompanhando a arca simbólica dos hebreus. Reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, entre elas não matarás, contidos nos rolos sagrados e desatentos, os esquecíamos no primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágora, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças a respeito da vida com Marco Aurélio e ordenávamos matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários, ignomiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não poderiam fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sequiosos de fastio mundano. Ainda hoje, decorrido quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadores e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo,
que faz refulgir o sol da misericórdia sobre justos e sobre injustos. É por essa razão que os nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes dos homens e de povos passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos, abertos sobre aluviões de cinza e fumo. Debalde exaltou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos nos tristes resultados de nossas obras. Deixamos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador deu a oração mais longo intervalo, durante o qual preservei companheiros em torno, homens e mulheres. Segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante, estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado ao estático assombro que lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelhantes a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes alucinados, como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas. Em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formandos de opinião, certo? Em duelos formidandos de opinião, que a gente vê mais hoje, conduzidos por desvairadas ambições inferiores. Os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atingem o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade. Esforço ao servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos.
Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça a vossa própria luz. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, repleta de angústias e pavores. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens do seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinado pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes a mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torne-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para os clarões do monte reflujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ver doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estar certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há de esperar da razão iluminada pela fé, receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o alforjar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece no exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizam pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta,
a que vos pretendeis provisoriamente, representa um abençoado currículo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não olvideis o campo das lutas presentes. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo de terra. Porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassado as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda a escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos 1000 obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusiva como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoquei Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem antes subir ao Calvário. E as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei, que nos apreciará o mérito sempre em conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social, o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam a esmagadora maioria de toda parte. Como entender esses milhões? Como atender esses milhões de necessitados espirituais, se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas a aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Faz-se, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal, à frente do serviço. Não bastará, em nossas realizações, a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende. Transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés.
E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é o dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-nos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração, pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoujam, ou seja, as ordenações que vos unem, vos prendem na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos, sem serdes antes criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem os destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores, encarnados e desencarnados, enriquecer-vos-á de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão, antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas, príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade. Classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo, convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si.
Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Perorando, ou seja, concluindo, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, acumulando minhas palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou nos puséssemos em contato com o grupo socorrista, a que a assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Dirigindo a Calderaro o expressivo olhar, acrescentou: dado o ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar. Nós vamos ler nos livros seguintes André indo às cavernas. Nós vamos ver isso em breve, em breve. Vamos às observações. Esse capítulo todo foi dedicado às advertências. Nos puseram o gol até a cintura. A carapuça nos serviu a todos, não é verdade? A gente precisaria ler essa explanação do Eusébio, no mínimo uma vez por semana, não é? Mas vamos lá. Entendemos a razão de não nos lembrarmos das vivências que temos durante o sono. Não podereis guardar plena recordação dessa hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Lembro mais uma vez que as letras em amarelo são cópia fiel do original. Felizmente, a maioria de nós não se lembra, pois, como nos é explicado, seria como ter que administrar duas realidades simultâneas. Já é difícil cuidar da vida encarnada, com os encargos profissionais, familiares, sociais, e se tivéssemos ainda que administrar também essa vivência noturna, não daríamos conta do projeto encarnatório. Na sequência, nos explica que os conhecimentos que temos durante essas vivências noturnas, durante o sono, elas ficam gravadas no inconsciente. E se tivermos maturidade para esse saber, poderemos tirar proveito quando as oportunidades surgirem. Vem à mente, abrindo-nos a porta intuitiva. Aquilo que a gente acha, eu fiz por intuição, na verdade você aprendeu durante a noite. Então, quando sentimos que temos uma intuição, na verdade, resgatamos de nosso inconsciente um conhecimento tido nos momentos da vida espiritual. Vale lembrar que isso acontece não só nas coisas boas. Nem todos aqueles que desdobram durante o sono vão para esses campos de estudo. Tem aqueles que vão para as farras, que vão para os ambientes negativos, que vão para as cavernas. Lá eles vão ter intuições de coisas negativas. Então, como eu disse, só depende de nós. Nós que vamos escolher o caminho a seguir. Nós que vamos escolher o que eleger como bom para o nosso desenvolvimento. Certo? 2. Recebemos alerta importante. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz, utilizando corpos sagrados,
Perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Todos nós achamos que o tempo é longo, queremos sempre que as mudanças sociais e científicas ocorram rapidamente. Para a espiritualidade, 1 milênio, 1 século é curto tempo. E nós é que achamos que a vida é longa, desperdiçamos o tempo todo, temos em atividade sem proveito. Verdade que precisamos de lazer, mas nossa tendência é mais para o lazer do que para o dever. A oportunidade da encarnação é preciosa. Grande tempo é preciso para gestar, nascer, crescer, até que a gente tenha idade para agir produtivamente. Temos que aproveitar melhor os anos, com que temos vigor para aprender, para servir melhor. Precisamos concluir cada vida em melhor condição do que quando chegamos a ela. A maioria de nós entra e sai da vida sem as mudanças que poderiam fazer em nosso benefício. Eu sempre comparo. Você não entra numa universidade para ir nas festas de fim de semana. A gente entra numa universidade ou numa escola, num curso técnico, em qualquer lugar, para aprender a fazer alguma coisa e sair dali com uma competência. Não é verdade? Só que no aprendizado espiritual não tem cola, não tem planinhos, não tem ponto a mais. E muitos desses profissionais se formam e vão ser maus profissionais. Nós também saímos dessa vida e vamos ser desperdiçados da vida que tivemos. É muita responsabilidade. Continuando. Eusébio, o iluminado instrutor, segue classificando a maioria dos encarnados como estando recolhidos na escuridão interna, almas escravizadas à tirania do instinto, ou seja, ainda caminhando na vida com objetivos de comer, reproduzir, e para isso muitas vezes caímos em erros primitivos. 4. Ainda seguimos com a análise da humanidade, que mesmo depois de milênios, cantávamos hinos de louvor com Krishna, logo depois, ao Vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Ainda hoje somos assim. Vamos aos templos, aprendemos o amor, a fraternidade, mas já na porta de saímos estamos comentando sobre a falta de alguém, ou planejando um mal feito qualquer para tirar vantagem de algum outro. Até quando a humanidade seguirá nessa dualidade que nos mantém estagnados espiritualmente há milênios? Nós estávamos lá, como ele disse, em Roma, fazendo aquelas tractagens todas, rezava de um lado e matava do outro. Não é verdade? Isso é terrível. Até quando? Nós precisamos acordar para a vida e para a morte. Seguindo, Eusébio nos detalha inúmeras hipocrisias que a humanidade comete ainda. Benzemos baionetas e canhões, metralhadores e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo. Isso é um absurdo. Concluímos, é por essa razão que os nossos celeiros de luz permanecem vazios. Você acha que o pai, o criador, fica feliz vendo os filhos brigarem uns com os outros? Nós, o que a gente sente quando vê um filho nosso brigando com outro filho? A gente não fica triste de ver os nossos filhos brigarem entre si? Imagine o Pai Celestial. Se nós, que somos mortais, que somos ignorantes, achamos isso errado, e você acha que vai benzer metralhadora para matar o outro? É assim que a humanidade é. 7. E nos alerta. Se queremos sair deste ciclo de hipocrisia, não vos esqueça a vossa luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Não basta crer na imortalidade da alma. Não, a gente tem que se fazer crescer, iluminar, para que a gente possa iluminar a volta. A gente fica esperando sempre o outro. Me abençoa, me traga a luz. Não, a luz é de dentro para fora. Cabe a cada um de nós o esforço para mudar. Precisamos estar atentos em cada dia, pois os séculos são feitos de dias e horas, que todos vivemos nesta vida que temos. Precisa ser útil a mudança individual que formará uma nova humanidade melhor do que a que tem sido. Depende de cada um. 8.
A humanidade ainda crê que o Criador aprecia reverências vazias de ações que as avalizem a troco de um céu de maravilhas. Não é? Você vai lá, faz aquela oração, reverenciando. Espiritualidade não quer isso. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. A humanidade ainda crê que há bênçãos que fortaleçam o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras. Não é? Você acha que Deus acha que a gente tem que ficar só glorificando? Ou Ele quer que a gente cresça? Nós queremos que os nossos filhos nos deixem de beijinhos todos os dias e continuem sendo maus? Ou nós preferimos filhos que se preocupem em ser bons? É isso que faz os pais felizes. Com o Criador é a mesma coisa. 9. Esse capítulo todo é só de advertências. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio de encantamento. Não é. Não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável na tarefa quanto a evangelização das pessoas. A humanidade precisa entender que tanto encarnados como os desencarnados ainda somos um grupo que precisa progredir, unido harmonicamente. O Evangelho é o caminho para essa unidade da evolução humana. Quer ver um exemplo? A gente, quando tem uma pessoa que está com um processo de obsessão, acha que o obsessor é mau. Será? Será que os dois não estão equivocados? Será que os dois não estão doentes? Nós não podemos culpar nenhum deles. Que o obsessor também está sofrendo alguma coisa, por isso que ele veio cobrar a conta. Então é preciso evangelizar dos dois lados da vida. Não é? Mas toda essa obra vai trazer muito conhecimento, muitas oportunidades para o nosso esclarecimento. Agora, cabe a cada um de nós procurar fazer disso a nossa vida daqui para frente. Um abraço muito grande. Eu espero vocês aqui nos comentários. Qualquer coisa, qualquer esclarecimento, qualquer coisa que eu tenha dito errado, por favor, escrevam aqui na área dos comentários. Vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, ok? Um abraço e até o próximo capítulo.